said there was only one place to find a meaningful gift for M. The Antique Warehouse. Eles surgiram primeiro para que pessoas com deficiência visual pudessem realizar uma boa leitura. Hoje, os audiolivros também fazem companhia para aqueles que não têm tempo para ler. Metrópolis quer saber como se faz para estimular a audioimaginação. Se você me ouve da janela. Eu gosto de trabalhar com a minha voz. A minha mãe e minha avó tinham um curso de comunicação e falar em público. Então, eu estudava o valor da palavra, se numa frase, qual palavra você tem que dar uma entonação melhor. Então, eu sabia mais ou menos como se colocar a voz. O desafio maior veio mesmo nesse momento da ficção. Havia outro ouvinte e observador. Para criar vozes e não ficar uma coisa caricata já é um desafio. Agora, um livro tem vários personagens. É certo que por mais inquieta e rigorosa que parecesse ser exigente... A personagem principal é a minha voz, porque aí fica mais fácil. Eu não consigo esquecer. Tem um diretor que vai me passar o tom do livro, mais ou menos os personagens, mais ou menos que tom eu preciso dar, se é mais jovial, se é mais antigo, se é mais solto, se é mais interpretativo, vem o tom. E depois tem os editores e o finalizador. Capítulo 35, Fraternidade. Não tem muito erro, eu acho, se você estiver presente no trabalho. Se eu estiver lendo um parágrafo, pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, não sai. O que mais me pega nesse trabalho todo realmente é a questão da acessibilidade, assim, de você levar o audiobook para quem não pode ler. Olha, feliz de ter você na minha história. É um lugar muito encantador, porque eu sou uma leitora, eu estimulo, junto com o pai das meninas, a gente estimula muito que elas sejam leitoras, que elas leiam, então é um trabalho realmente gratificante, porque é isso, eu fico abraçada na história e querendo fazer logo, sabe, fazer mais. Agora eu tô fazendo um livro, eu não posso falar que livro é porque ele ainda não saiu, mas é um livro de 800 páginas. Nossa! Um catatal, aquele que a gente chama de catatal. Oubliez les professeurs. Assim disse Madame Beck. The first day, I did not think it was funny. I didn't think it was funny the third day either, but I managed to make a little joke about it. O audiolivro é uma vertente do trabalho do ator? Sim, ele pode ser. Ele é uma vertente também do trabalho do locutor, do narrador, do jornalista, mas ele é uma vertente do trabalho do ator, sobretudo nos livros de ficção. Querida, aqui, querida. Eu trouxe algo para você. Abra, vá em frente. Ah, meu Deus, que linda! Você lê um livro de ficção, tem 40 personagens, você faz os 40 personagens. O leitor / ouvinte, digamos assim, ele não está ali com os travessões, com a pontuação que faz ele compreender se passou de um personagem para o outro. Chegamos na festa. Casona, dessas que você vê que passou por um decorador profissional. Então eu, como narradora, eu preciso que o ouvinte compreenda que uma pessoa está falando assim e a outra responde, talvez de uma maneira um pouco mais delicada. Ah, essa é maravilhosa. Ele é inconfundível. Seriam escritores, filósofos. Depois compreendi, atrasada. Eram bolsas. E ao mesmo tempo eu preciso deixar que o leitor tenha ainda o espaço da construção, que isso é tão bonito quando a gente lê um livro. Então um garoto fala pelo corredor da escola e é veementemente repreendido. Eu comecei a trabalhar como atriz em 1990, 92, eu estava profissional já. E o audiolivro entrou na minha vida há uns 4 anos atrás. Conhecia audiolivro, mas eu achava que audiolivro era só para pessoas deficientes visuais. E não é, né? Um fenômeno do mundo moderno. Vivi assim sozinho, sem ninguém para conversar de fato, até que meu avião sofreu uma pane no deserto do Saara há 6 anos. Eu fiz um livro lá na U-Book chamado A Filha Esquecida. Uma noite, no começo de novembro de 1938. Uma história tristíssima de guerra, né? Que se passa na Segunda Guerra Mundial. Cara, foi duro. Não é simplesmente ler o livro alto. Havia dias em que acordava assim, cinzenta. Os arrependimentos em destaque na cabeça.
Com a coisa do audiolivro, eu comecei a ter um ritmo de leitura e a ler coisas tão diferentes que eu comecei a confiar em mim como escritora. Isso foi uma coisa muito curiosa. O ator, no Brasil, tem muitas entre-safras. É até o título do meu livro, né? Entre-safra. E a gente precisa lidar com isso ao longo da carreira. Parava de olhar para frente e mergulhava num retrovisor. Um devaneio de ré. A gente da cultura fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a retomar. Capítulo 25. Assim que chegaram em casa... E o Metrópolis de hoje fica por aqui. Nas nossas redes sociais temos mais conteúdos. Até amanhã. Que uma oficial fizesse isso. Mas, na opinião de Flick, isso apenas mostrava o pouco que o exército entendia sobre liderança.